Igreja, aleluia, amém? Vamos de pé, adorar o Senhor. Trezentos e 85. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus e nosso eterno Pai, Santo, Santo. Renas pensam por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, convosco tolerai. Vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, de hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz. Cantem glória, hoje nós também louvor. Vinde diante de paz, pois só neste Salvador das bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Solange pede para que a gente esteja orando pela família, né? Que o rapaz foi encontrado, que os irmãos estejam orando pela família. Está num momento difícil. Nós vamos fazer esse momento de oração. Vou pedir a Alice para estar orando neste momento. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque tudo que vivemos vem do Senhor. Somos gratos pela Tua provisão sobre as nossas vidas, sobre o Teu amor e a Tua misericórdia. Te agradecemos chegarmos aqui guardados e protegidos pelo Senhor, e Te oferecemos o mais puro louvor, Senhor, que sai do nosso coração. Que o Senhor receba com cheiro suave. E Te agradecemos também pela família da irmã Solange, ó Pai, esse rapaz que foi encontrado. Toque em seu coração, faça obra nessa vida, ó Pai, para que ele sinta a Tua paz, Senhor, e deseje tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E que tudo que venha acontecer aqui essa noite seja para a glorificação do Teu santo nome. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar orando pela família, tá? Ele foi encontrado morto e a família está sofrendo muito, amém? Vou chamar o pastor Wender. Boa noite, igreja. Podeis assentar.
Amados, como a maioria sabe, ontem nós iniciamos aqui nosso culto do mês da Juventude Batista. Pedi o irmão para estar colocando ali o nosso tema. Amados, foi um tempo precioso, onde podemos estar aqui juntos, cultuando ao Senhor. Para quem esteve presente, teve aqui o nosso irmão Gilson, colega de seminário lá de Barra de São Francisco, né, trouxe uma palavra muito abençoadora para as nossas vidas. Eu quero convidar toda a igreja a estar lendo ali comigo o nosso tema. Não fuja do seu chamado. A divisa: não te mando. Amém. Então, irmãos, é um tema maravilhoso que Deus colocou no nosso coração, um tema essencial para cada um dos membros dessa igreja, para cada um dos nossos visitantes. Nós iniciamos ontem, daremos início nesse culto, estamos dando início, com palavras maravilhosas, louvores edificantes. Para quem não esteve ontem, irmãos, no próximo sábado nós teremos novamente culto da juventude, no próximo domingo. Então não falte, irmãos, eu creio que Deus falará grandiosamente em nossos corações a cada ministração, a cada louvor, a cada oração. Amém? Eu quero aqui também ressaltar que depois do culto nós teremos ali atrás a cantina. Nós vamos ter hoje canjicão e também tem música, está num precinho muito bom e está muito gostoso. Então terminou o culto, passa lá atrás, vamos abençoar a nossa juventude. Amém? Eu quero pedir também ao irmão agora para colocar ali o texto de 2 Coríntios 9. Nós vamos estar passando o nosso momento de dízimos e ofertas. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, e abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não esteja com necessidade, porque Deus ama e dá com alegria. Amém? Ao som do louvor agora, os irmãos podem estar trazendo seu dízimo e a sua oferta até o altar do Senhor. No serviço do satisfeito, abençoado, proclamando o meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei sou feliz, obediente, corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafia todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada pessoa, ó Deus, que trouxe a sua oferta neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar o nosso celeiro, Senhor, mas também, ó Pai, a generosidade do nosso coração seja aumentada pelo Senhor, ó Pai.
para que nós possamos ser uma igreja, ó Deus, abençoadora neste lugar, ó Pai. Toma em tuas mãos, ó Deus, traga também, ó Deus, para nós aquilo que não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Por isso, ó Deus, obrigada por cada oferta que entrou e cada dízimo, Senhor, e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Convidar o irmão Raquiel, se ele tem um recado. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, ontem nós fizemos um mutirão lá em cima, no nosso centro de treinamento e lazer, e nós demos aquela limpeza geral no que precisava ser feito, tirado aquele resto de entulho, todo aquele material que tinha debaixo da matinha, nós limpamos todinho, e ficou lindo lá, ficou perfeito. Então, irmãos, aquela obra, ela está dando sequência, e foi colocado cartaz aí, né? E a gente precisa concluir essa obra. Para que a gente possa concluir, já iniciou uma campanha há uns 2 domingos atrás, e a gente vai dar sequência nessa campanha por mais uns 2 ou 3 domingos, ou até mais, até que a gente consiga alcançar um alvo, um objetivo. Então, irmãos, a campanha é: doe um saco de cimento, faça parte dessa obra. Irmãos, às vezes a gente pensa que temos algumas dificuldades, mas Deus abençoa aquele que é fiel a Ele. Então, irmãos, talvez você não pode dar um saco de cimento, mas faça um esforço, talvez meio saco de cimento, ou 2, ou 10. Eu não posso ir lá trabalhar, talvez tem mutirão, eu não posso ir, mas de repente você pode doar um dia de serviço, pagar uma diária de pedreiro, uma diária de servente. Todo recurso que a gente está levantando vai ser destinado para aquela obra. Então, irmãos, a gente, para que faça como eu posso dizer, para que a gente não confunda as entradas, a gente vai estar usando a chave Pix do irmão Randas, que é o telefone dele. Então toda a oferta a gente vai depositar na conta dele, depois ele vai repassar para a gente fazer a compra do material. Então é assim, alguém quiser ofertar, não precisa nem procurar a gente, só de mandar no Pix lá e mandar o comprovante para alguém de nós, ou eu, ou o Randerson, ou o Renan, ou Eliel, que é o tesoureiro. Então, irmãos, a gente está dando sequência, a gente quer concluir aquela obra, a gente depende da ajuda de cada um de vocês. Então, faça parte dessa obra. Nós queremos concluir para a honra e glória do Senhor, e contamos com você. Amém? Você tem um recado? Não. Hoje são muitos recados, irmãos. Por isso que eu estou aqui doidinha, mas para a glória do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos... Não, irmão, vamos sentar de novo, nós vamos chamar a irmã Tamires. É hoje. É muita coisa. Mas vai dar tudo certo para a glória de Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz, amém? Bom, hoje a gente comemora um dia muito especial, que é o Dia dos Pais. Pai, em hebraico, é dividido em 2 letras, e elas significam força, autoridade, casa e habitação. Eu costumo dizer que o pai, ele é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Bom, ser pai é assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, ensinar a palavra de Deus, auxiliar no caminho que se deve andar. Ser pai vai muito além de uma palavra de apenas 3 letras. Pai é amar, educar, dar carinho, atenção, aproveitar os pequenos detalhes, pois em um instante nós temos um pequeno em nossos braços e quando piscamos eles já estão caminhando com as próprias pernas. Que o amor do Pai maior, Deus, seja como bênção de luz para todos os pais. Com muito carinho, desejamos a vocês, pais, essa singela homenagem e um feliz Dia dos Pais. Nesse momento eu vou pedir para que todos os pais se levantem, que a gente vai estar passando e entregando uma lembrancinha. É simples, mas é com muito carinho que a gente vai estar entregando para vocês.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Pedi o irmão que esteja baixando a música. Algum irmão ficou sem receber? Não, né? Eu vou estar pedindo para que a irmã Marisa esteja orando por esse momento e agradecendo a vida dos nossos papais aqui da igreja. A igreja está bonita, né? Cheio de paz, mãe. Vamos agradecer a Deus pela vida desses homens que o Senhor confiou em colocar uma família, o projeto de amor dele para poder cuidar dos seus filhos, ensinando o caminho que eles possam andar. Papai, esse compromisso é seu. Profeta, atenda na sua casa, para que teus filhos tenham proteção em toda a sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, glorificamos o teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor, porque neste dia nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Homens ao qual o Senhor confiou uma família e confiou vida de crianças para que eles possam, Senhor, estar cuidando. Que esses homens recebam de Ti toda sorte de bênção, para que eles possam, Senhor, ser usados tremendamente na sua família e no Teu reino. Sonda os corações, a mente, ó Deus, para que eles possam, Senhor, combater o bom combate e poder guardar a sua fé, para que, Senhor, eles possam ser homem comprometido com o Teu reino. Muito obrigada pela vida de cada um deles, ó Deus, que eles possam exalar o bom perfume de Cristo, assim, ó Deus, contagiando seus filhos, suas filhas, para que no futuro os vejam como exemplo e queiram caminhar pelo mesmo caminho que eles seguem em direção ao Teu reino. Muito obrigada por cada um deles. Queremos colocar cada um no seu altar, para que o Senhor possa estar abraçando, que eles se sintam abraçados sobre a sua proteção. Muito obrigado, ó Deus, e nós queremos agradecer por essas vidas e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 105, 1 a 3. Vamos juntos, irmãos? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Amém? Nós vamos adorar o Senhor neste momento, porque
porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, tem nos dado a oportunidade de mudar todos os dias, para que nós possamos ser os servos que Ele quer neste lugar. Amém? Nós estamos aqui, tão presentes de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão presentes de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, nós te damos honra, Senhor, neste lugar, ó Pai. Nós queremos honrar ao Senhor verdadeiramente, ó Pai, como o Senhor quer que nós honremos, ó Deus. Por isso nós declaramos nesta noite, ó Pai, e todos os dias de nossas vidas, Senhor, que seja real, ó Pai, a nossa honra ao Senhor e também a nossa honra ao próximo, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente declarar, ó Deus, que te damos honra, que te damos glória e eternamente nós louvaremos ao Senhor e verdadeiramente nós louvaremos ao Senhor, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Deus. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, porque o Teu amor é infinito por nós, ó Pai. Teu amor é grande, Senhor. Teu amor é maravilhoso. Teu amor é aquele que único, Pai, que não falha conosco, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos te adorar, ó Pai, porque Teu amor é maravilhoso.
fosse me alcançar, o teu amor não falha. Jesus, Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Senhor, o teu amor não falha por nós, ó Pai, em nenhum momento, ó Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, cumprir o chamado que o Senhor nos deu neste lugar, ó Pai. Não só neste lugar, Senhor, mas quando saímos daquele portão para fora, Deus. Onde pisarmos, onde tocarmos, que o nosso chamado seja cumprido em nome de Jesus. Põe o refrão para mim, fazendo favor. Igual eu falei ontem, irmãos, esse louvor, ele já foi tema de missões aqui na igreja. Mas a gente sempre gosta de passar o refrão. Eu acredito que saibam, mas vamos ver se saibam mesmo. Vamos lá? Eu tenho um chamado. Possamos viver essa palavra nessa noite, amém? Eu não vou parar, estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas e não estou só. Te sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger.
lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, só a igreja. Nós temos, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Senhor, recebe, Pai, o louvor da tua igreja, ó Pai, no teu coração, para que a tua palavra venha ao nosso coração nesta noite, Senhor. Guarda, Senhor, abre o que deve ser aberto no nosso coração nesta noite, ó Pai, para que o nosso coração esteja com terra fértil, Senhor, para receber, ó Pai, e sair daqui frutificando da tua palavra, Senhor. Nós louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Primeiro, deixa eu convidar as crianças. Vai me ajudando aí, se eu esquecer algo, levanta a mão. Levante sua mão para cá, irmãos, vamos orar pelas crianças. Pai, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esses pequeninos, ó Deus. Colocamos diante do Senhor também, ó Pai, as tias que estão ali, ó Pai, disponível para a Tua obra, ó Deus. Para que o Senhor dê sabedoria e discernimento para cuidar de cada uma delas, o pouco que elas passam ali com elas, ó Deus. E que saiam dali cheias da Tua palavra, Pai. E por serem crianças, ó, não por isso, mas que saiam dali cheias do Espírito Santo de Deus, ó Pai.
Nós agradecemos por cada uma delas nessa igreja. Que o Senhor venha, ó Deus, multiplicar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o primeiro recadinho que eu tenho, segunda-feira, nós temos teatro, 6h30. Mas achei, só para aqueles que vão trabalhar no retiro, né? Os outros, ficam orando por nós. Quarta-feira a gente tem culto de oração, 6h30. Quinta-feira, células, amém? E a irmã Marisa pede para algumas pessoas estarem aqui com ela depois do culto. Leonel, Sandra, Gilcinho, Niceia, Robinho, Franciele, Cidiano, Vanessa, Márcio e Rafa, Janelle e Fabielle, acertei? Edmar, Diego, Luan, William, Rayane, Marilda, Eliane, a irmã da Márcia, Isabela, Juscelio, Elcio, Ruth, Leninha, Tânia, Isabela e William. Amém? Eu acho que é só. Pastor Gidivan. Amém, glória a Deus. Queria chamar a mulher mais linda do mundo. E hoje é motivo de muita alegria, irmãos. Antes da mensagem, a gente gostaria de convidar os pais, Felipe, Nayara e a Sara. E os parentes também aí, quem está acompanhando, né? Possa vir também. Oh, glória. Amém? Mais alguém? Felipe e Nayara, né? A gente não tem muito o que falar, mas vocês sabem da responsabilidade que é criar uma criança, né? Tem um meninão aí já, agora veio a Sara. E o versículo que a gente tem de base realmente é: instrui a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Amém? Mas eu creio que vocês têm criado aí nesse caminho, mas uma coisa eu quero pedir a vocês: não pare em momento nenhum de lutar pela vida dos seus filhos. Todas as manhãs, quando vocês acordarem, entrega a criança realmente no caminho do Senhor. Porque só assim realmente a gente vai ver o resultado daquilo que Deus tem proposto para nós. Então, já conhecedor da palavra de Deus que vocês já são, então continue, né, no caminho do Senhor, sempre instruindo seus filhos no caminho dele, porque com certeza eles vão continuar sendo uma bênção para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Está roncando aqui, reclamou, hein? Como de costume, né? A gente sempre apresenta, né, os nossos filhos ao Senhor. Você pode estender a mão para cá. Nós vamos agora entregar, né, a Sara no altar do Senhor. Soberano Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem proporcionado na vida desse casal, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, agora, ó Deus, nós só colocamos mais uma vez, Senhor, a Sara diante do altar do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, como Senhor, servo do Senhor, que as bênçãos que o Senhor já tem reservada para a vida da Sara, ó Deus, possa ser concluída, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Entregamos Sara no teu altar nesta noite, que o Senhor, ó Pai, continue conduzindo a vida dos pais, Senhor, e principalmente a vida da Sara no teu altar.
Que ela venha ser, ó Deus, Senhor, uma mulher segundo o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Mas quem tem um chamado, diga glória a Deus. Põe aí o tema para nós. Eu ouvi um glória a Deus. Carioca, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Não fuja do seu chamado. Esse é o tema dos jovens, né? E ontem eu estava conversando com o nosso irmão Elcio, né, Elcio? Ali do lado de fora. E eu lembrei de um outro tema de jovem que realmente falou muito no meu coração. Eu tive o privilégio também de pregar para os jovens. Quem já foi comprado não se vende. Foi forte também. E esse não é diferente, meu querido. E quando o Elcio, né, me convidou aí, eu comecei a pesquisar. E quando a gente começa a pesquisar sobre não fuja do seu chamado, qual é a primeira pessoa que vem à mente dos irmãos? Qual é, irmão? Sinceridade, fala aí, bem alto. Jonas, não é verdade? Que aquele cara realmente, ele tentou fugir. E eu comecei a pesquisar algo sobre a vida de Jonas, e Deus já tinha colocado no meu coração, porque realmente, dali a gente pode extrair muitas coisas. Mas em determinado momento, Deus falou comigo. Por que quando a gente vai lembrar do fujão, a gente lembra de Jonas? Deus falou, por que você não lembra de você mesmo? Porque apontar para Jonas, por que ele fugiu, é fácil. Apontar para o pastor Wender, por que ele tem fugido de algum chamado, é fácil. Mas apontar para nós mesmos, irmão, é muito difícil. Porque a gente acaba vendo o fujão lá, mas e nós? Você que está sentado aqui essa noite, meu querido, você tem ou não tem fugido daquilo que Deus tem proposto para você? Sim ou não? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, irmão. Que você possa sair daqui. Se você está sendo como Jonas, você possa sair daqui realmente entendendo o seu chamado, aquilo que Deus chamou para você fazer aqui nessa terra ainda em vida. E o tema, como eu falei, não fuja do seu chamado. E Deus foi me levar realmente, propriamente nesse texto que os jovens aí colocaram, que é lá em Josué. E quando a gente vai ver a história, o relato desse texto, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que quando Deus chama, antes de Josué, chama Moisés. E quando ele chama Moisés, meu querido, a gente vê que Moisés, ele apresenta alguma dificuldade, não é verdade? Senhor, eu? Dá a entender que ele fala assim, eu sou gago, eu não consigo falar. Aí Deus já fala, poxa, beleza, eu poderia realmente sanar essa sua dificuldade, mas tudo bem, eu vou te emprestar o teu irmão, para que ele realmente vá com você e faça a obra que eu tenho para fazer, que é a libertação do meu povo. E Deus realmente cede a Arão, e a gente conhece a história, e a gente vai ver que Deus encoraja poderosamente a vida de Moisés. Só que aí, quando a gente vai ver a passagem, acabou a sequência que Deus tinha com Moisés. Aí a gente vai entrar agora no relato realmente do texto e do tema que a gente tem proposto, né, que é isso aí, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme e nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aí ele vai chegar a quem? Vai chegar a Josué. Que, na verdade, quando ele estava caminhando com Moisés, ele era apenas um servo auxiliar.
a gente vai ver algo interessante, irmão. Enquanto a gente não está na linha de frente de batalha, realmente a gente não toma certos posicionamentos na nossa vida. Vamos ler o texto completo? Você pode botar em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Vamos junto, igreja? E sucedeu... Amém. Glória a Deus. A gente vai extrair desse texto aí algumas coisas muito interessantes para a nossa vida. Como eu falei, quando a gente vai pesquisar e a gente acaba pegando um personagem e a gente acaba não olhando para dentro de nós mesmos. Eu me lembro que quando lá no início eu já aceitei Jesus e comecei a caminhar, as pessoas olhavam para mim e diziam: você vai ser um pastor. E eu olhava para as pessoas e falei: que isso? Eu vou ser pastor aonde? E aquilo foi amadurecendo na minha vida e algumas vezes realmente eu tentei sair e hoje, né, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui como pastor desta igreja. E não só isso, muitas coisas vieram através da liderança, né, a liderança de casais, a liderança de uma célula, seja qual for, irmão. A gente, muitas das vezes, a gente realmente não se sente capaz, porque é a parte humana. Mas quando a gente realmente entende que quem vai à frente, como Deus foi à frente de Josué, a gente vai entender que realmente a gente tem que cumprir aquilo que Deus nos chamou para ser. Assim como Jonas, ele tentou escapar, e muitas das vezes a gente tenta escapar, mas muitas das vezes, irmão, a gente não consegue, ou sempre a gente não consegue, porque o que Deus tem para mim e para você vai ser cumprido, ainda que nós tentamos fugir, mas vai ser cumprido para a honra e glória do nome dele, amém? Certamente, irmão, a gente vai ver que Deus acreditava em Josué, isso é fato, assim como ele acreditou no seu servo Moisés. Mas eu acredito que Deus, na determinada conversa com Josué, não está relatado assim, né? Mas quando a gente lê o texto, a gente vai ver que Deus, de alguma forma, ele tenta convencer Josué, porque de alguma forma a gente sempre tem uma desculpa para Deus. Eu não sei qual foi a de Josué, porque a gente não consegue extrair escrito isso do texto, mas se a gente for ver, dificilmente ele não teria uma dificuldade, como nós temos também. Mas apesar das limitações, seja ela qual for que Josué ele tinha, Deus demonstrou para ele que ele seria capaz de conduzir aquele povo até a terra prometida. Deus acreditou em Josué. Deus, ele acredita em mim e acredita em você, meu querido.
Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí: você foi escolhido e chamado por Deus? Pergunta aí, irmão. Você foi escolhido e chamado por Deus? Qual foi a resposta dele? Sim? Então vai na fé, meu irmão, que Deus te garante. Você é capaz porque Deus está contigo. Pode acreditar nisso. E a gente vai ver e perguntar, e houve um questionamento: por que Deus chamou e escolheu Josué para liderar no lugar de Moisés? Por quê? O que levou Deus a acreditar em Josué? O que levou Deus a acreditar em mim? O que leva Deus a acreditar em você? E eu fui buscar um pouco antes, desse texto. A gente vai ver o relato, os irmãos conhecem, porque Josué, um pouco antes, irmãos, ele vai se posicionar como verdadeiro líder. Você lembra lá quando Moisés manda levar os 12 espias até aquela terra para ver como é que era? E quando volta, irmãos, somente 2 vai trazer o relato realmente que Deus queria ouvir. Os outros falam que lá tinha gigantes. Os outros vão falar que a muralha lá era muito forte. Vão trazer aquilo de dificuldade, mas Josué e Caleb, ele traz algo que Deus queria ouvir. E é isso que Deus quer ouvir de nós, irmãos, essa noite. Olha o que diz lá em Números 14, do 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Irmãos, fato de rasgar as vestes, realmente eles estavam, sim, contrariados daquilo que aqueles 10 haviam trazido de resposta. Eles estavam contrariados porque no coração deles, irmãos, independente dos gigantes, independente da muralha, Deus iria entregar aquela terra na mão do povo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, e não temais. Não temais, meu querido. Davi não teve temor diante do gigante Golias. Qual é o gigante que tem trazido medo sobre a sua vida, sobre o seu chamado? E o que eu posso trazer desse texto como aplicação pessoal para mim e para você nessa noite? Assim como Deus usou e abençoou poderosamente Moisés e Josué, Ele também quer usar a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Você crê nisso, meu querido? Porque eu creio. Mas para que Deus possa nos usar, precisamos tomar algumas atitudes de vencedores. Essa atitude que Josué tomou diante daquele relato não foi uma atitude de vencedor, meu querido. Ele já estava declarando que, independente daquela circunstância, eles iam sair dali vencedores. E diante desse texto que nós lemos, eu quero trazer algumas atitudes que nós precisamos tomar nessa noite. A primeira atitude que Deus colocou no meu coração é vencer o comodismo. Irmão, o comodismo é algo realmente que nós precisamos de vencer a cada manhã, a cada dificuldade que vem na nossa vida. Olha o que o versículo 2 vai dizer: levanta-te agora. A posição de servo auxiliar que Josué exercia era muito cômodo. Sabe por quê? Até então ele era o quê? Um auxiliar. Nós somos auxiliar aqui, né, ué? A princípio, quem está com a responsabilidade é o pastor, verdade? Você que tem o seu líder de célula e você é auxiliar, a responsabilidade principal é dele. E muitas das vezes a gente está sentado por quê? É o pastorzão que está de frente, não é isso? É o meu líder de célula, a responsabilidade dele é trazer a palavra, a não ser que ele me peça. Mas
a responsabilidade é daquele que está à frente. E até então, quem estava à frente era quem? Moisés. E Josué era o auxiliar. Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, hein? Porque às vezes você está muito acomodado como auxiliar ou segundo de alguém. E Deus pode vir te surpreender. Amém? Eu me lembro de um relato quando eu estava na igreja batista em Maria Luísa. Pastor George era o pastor, presidente lá na época, e eu era o vice-moderador. Tipo assim, a gente como auxiliar, a gente fica aguardando, esperando, né? Se o pastor tiver alguma dificuldade, você que vai pregar hoje, você que vai pregar semana que vem. E eu estava sentado num culto, e o pastor pregando, e eu estava na minha comodidade ali, porque o pastor já está pregando, então eu não prego essa noite. Então só estou sentado recebendo aquilo que o pastor está pregando. Mas, meu querido, eu estava bem lá, tranquilo, o pastor pregando, eu recebendo a palavra. Só que, cadê os diáconos daqui? Diácono é uma benção, irmão, é uma benção, tá? Vocês são uma benção do Senhor. Vem um diácono chamado Diácono Silvano, e eu estou sentadão lá, ele bate no meu ombro e fala assim: vem comigo. Eu falei, meu Deus, o que houve? Alguém passou mal, tem que levar alguém em casa. Só falou assim, vem. Eu fui. E caminhando com ele, a gente saiu da igreja, atravessamos a rua e chegamos num ambiente onde tinha umas kitnet. Até então ele não tinha me falado nada. Eu falei, deve ser alguém passando mal, meu querido. Quando eu entrei naquele lugar, já comecei a sentir uma presença ruim. E quando a gente entrou no ambiente, tinha uma mulher totalmente endemoniada. E eu praticamente recém-convertido, mas como segundo vice-moderador, o pastor está pregando, quem é que vai? O Diácono Silvano e o Gidivan, que é o vice-moderador. Irmão, foi uma batalha de 1h15, mais ou menos. Uma experiência que eu nunca mais esqueci na minha vida. Mas Deus foi honrado naquele lugar. Não por causa de mim, pelo Diácono Silvano, mas porque a glória dele estava sobre nós. E nós só saímos de lá quando aquela mulher confessou: Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, meu querido, não se sinta acomodado aí, porque vai ter hora que Deus vai querer te usar. E Ele quer te usar. Ele não quer que você fique só nesse banco sentado, acomodado. Ele quer te usar. Agora ele não seria mais o auxiliar. A gente vai ver no relato que Josué ele passa a ser realmente o que está na linha de frente. E como um grande líder que Deus lhe chamou, usaria para introduzir Israel sobre aquela terra prometida. Aí vem, irmãos, uma responsabilidade maior. Porque até então ele era auxiliar, e agora Moisés não está mais no meio. Ele está com a responsabilidade de conduzir aquele povo. Um exemplo bem simples. Cadê o filho que mora na casa do pai aí? Levanta a mãozinha. Levanta a mão, gente. Você mora na casa do papai? Amém? Enquanto você está na casa do papai, você se preocupa em ir lá e comprar o feijão ou o arroz? Não, né? E o banho, quantas horas? Muitas, né? Se no final do mês, quem vai pagar a luz? E a internet? Ainda reclama quando cai, né? Ô pai, bota uma internet mais aí, porque essa daí está muito fraquinha. É, meu querido, mas vai chegar o momento que você vai casar, tá? Aí você vai ver. Bate aí, 10 minutos. Fecha o chuveiro para ensaboar, depois você abre. Enquanto você está lá, você não tem responsabilidade, é bom, irmão. Mas quando você toma o posicionamento da responsabilidade, como Josué tomou, irmão, aí nós vamos ver quão grande é o nosso Deus, porque só Ele. Sabe qual é a melhor maneira de vencer o comodismo, irmão? Levantando-se e tomando um posicionamento. Essa é a melhor maneira de você vencer o comodismo. E a segunda atitude que Deus colocou no meu coração é crer
nas promessas de Deus. Nós temos que crer, irmãos. Ainda que aos olhos humanos nós não conseguimos, mas nós temos que crer, porque Deus, Ele realmente faz coisas extraordinárias. Olha o que o versículo 3 vai dizer, parte dele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós como prometi Moisés. Era uma promessa, irmão. Se ele prometeu que aquele povo ia entrar na terra, aquele povo iria entrar na terra. Josué só teve que crer nas promessas do Senhor. Josué, ele tinha a garantia da promessa de Deus em sua vida, irmão. Nós, não é diferente conosco. Eu tenho as promessas de Deus sobre a minha vida. Ainda que bastante tempo atrás eu tentei correr desse chamado, mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na sua vida, meu querido. Você crê nisso? Assim como Josué, Deus nos garante que está conosco todos os dias, irmãos. Em que Cristo somos mais do que vencedores. Olha o que Mateus 28:20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está caminhando nessa terra sozinho. Nós estamos aqui de passagem, mas o Senhor está comigo, está com você. Até que Ele mande o seu filho retornar aqui, ou até que Ele volte para mim em particular, Deus vai estar comigo. Assim como esteve com Josué, Ele está conosco. Romanos 8:37 vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Crer nas promessas do Senhor, que elas vão ser cumpridas. E uma das maneiras, irmãos, de nós alcançarmos as promessas de Deus é obediência e estar alinhado com a vontade de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus e estarmos alinhados realmente com aquilo que Deus tem para nós. Olha o que vai dizer 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas há um pedaço aqui que realmente a gente tem que prestar atenção. Se pedirmos alguma coisa ao Senhor, não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade do Senhor. Porque se for da vontade dEle, com certeza, Ele vai nos ouvir. A terceira atitude que Deus colocou no meu coração, que eu consegui extrair desse texto, é: esforça-te. Olha o que o versículo 6 vai dizer: esforça-te. Assim como Josué, para nós sermos bem-sucedidos, irmãos, no nosso chamado, precisamos nos esforçar o máximo possível. Irmãos, nós temos que realmente nos esforçar para conseguir concluir o chamado de Deus e não fugir desse chamado que Ele tem para cada um de nós. Irmão, Deus me deu uma frase que, se você tivesse a oportunidade, eu gostaria que você anotasse ela aí. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu consegui extrair essa frase aqui que marcou a minha vida e vai continuar marcando. Olha o que ela diz: pois quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Se você não luta pelo aquilo que você quer, você não merece aquilo que deseja. Irmãos, é uma luta diária que nós temos que ter. Como eu falei aqui, a apresentação do neném, os pais estão no caminho do Senhor, mas é uma luta que nós temos para permanecer os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma luta, irmão, diária. Olha o que Mateus 11:12 vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, o reino de Deus é tomado à força. Se nós estamos no comodismo, como eu falei aqui, se nós não estamos nos esforçando, irmãos, tem alguma coisa errada, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. E pensando nisso, qual é a área da nossa vida que nós precisamos entregar mais esforço? Eu penso que na minha vida é todas as áreas. Todas as áreas, irmãos, a gente tem que pregar força e buscar o reino de Deus na força, porque só assim nós iremos conseguir completar aquilo que Deus tem chamado para a nossa vida.
Eu tenho feito isso e eu tenho repetido isso às vezes. De um tempo para cá, quando eu entendi que a minha luta, irmão, não é contra a carne nem sangue, mas é contra realmente e totalmente contra o inimigo. Alguns irmãos sabem de um relato que o inimigo realmente tentou levar a vida do Gilvan aqui em Vila Valério. Falou audível nele: eu não consegui matar teu pai, mas você eu vou conseguir. Depois ele também teve uma luta com Giovanni. E daquele tempo para cá, meu querido, pode ser que eu falhe, mas dificilmente eu acordo meia hora antes do meu serviço e sento na escada ali. Quem conhece a escada pastoral, a casa pastoral hoje lá, eu sento ali e os meus 20, 25 minutos eu tiro com Deus, e a minha luta ali é travada com o inimigo. Eu vejo isso, irmãos, presencialmente, porque quando eu estou ali lutando, vem um gato e passa, há barulho, eu sei que é uma luta, mas eu sinto que o inimigo está se batendo em retirada, porque a minha família é do Senhor. Eu não vou deixar de lutar, meu querido. Enquanto eu estiver aqui, a minha luta vai ser constante com a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Você tem que crer nisso, meu querido. A nossa luta, o reino de Deus é tomado às forças, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra ele, que quer realmente nos tirar, nos desviar desse caminho, nos tirar do chamado. Se você ainda não entendeu o chamado que Deus tem, peça a Ele aí, nesse momento, que no final, até o final, Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você. Porque Deus, Ele tem algo extraordinário para nós, irmão, não tenho dúvida. Se você quer ver a sua família, os seus amigos nos pés do Senhor, lute. Busque, como eu falei. Se você quer continuar garantindo a sua morada celestial com o Senhor eternamente, continue lutando por isso. A quarta atitude: não desanimar. Olha o que o versículo, parte dele vai dizer, versículo 6. Tende bom ânimo. Nos dias de hoje, irmão, o desânimo tem sido uma ferramenta mais poderosa que o inimigo tem usado sobre nossa vida. É ou não é verdade? A dizer que muitas das vezes você vem com alegria para a igreja. Quantas vezes você pensou em ficar em casa? Quando você vai abrir a sua Bíblia, você sente prazer realmente todas as vezes de abrir aquela palavra poderosa. Quando você para falar com Deus, será que realmente vem do fundo do coração e você sente vontade de falar com Ele? É uma luta diária, irmão. E Deus está nos dizendo nessa noite: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por isso precisamos a cada manhã pedir o Espírito Santo do Senhor, meu querido, para que nos revista de poder, autoridade e nos dê ânimo. Para quando a gente realmente levantarmos, ou não sei que hora que você faz a sua leitura, ou para falar com Deus, a gente faça com prazer. Sinta prazer de realmente falar com Deus. Sinta prazer de abrir a palavra dele e ler. Sinta prazer naquilo que Deus chamou para fazer. Sinta prazer no chamado que Deus tem para você. O desânimo, ele tem realmente deixado muitos servos paralisados, porque o desânimo vem. E a gente vai ver que, contrário, né, o desânimo, o ânimo é o agente ativador. Quando você está animado na presença do Senhor, quando você está animado realmente a servir a Deus, Ele é o agente, irmão. Ele é o agente ativador do nosso ser. Se nós deixarmos que o diabo tire o nosso ânimo, consequentemente, irmão, nós perderemos o prazer de viver. Quantos relatos a gente vê aí de pastores se suicidando, ou servos de Deus se suicidando? Porque, irmãos, lá no fundo, lá atrás, começou um desânimo. Alguém feriu ele ouviu alguma coisa e ali gerou um desânimo nele, aquilo foi se aprofundando, e ele foi deixando de lado Deus, foi se afastando. Parece coisa pouca, mas o desânimo pode te levar, irmão, tirar da eternidade. O desânimo pode tirar a nossa vida. Não deixe que o desânimo, tem de bom ânimo, foi o que Deus falou para Josué. Olha o que João 16:33 vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, 3 tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Nós vamos vencer esse mundo, meu querido. Você crê nisso? Nós vamos vencer porque Jesus venceu. Nós só temos que tomar posse daquilo que Ele tem para nós, o nosso chamado. E a próxima atitude que Deus colocou no meu coração, que nós temos que vencer, é o medo. Olha o versículo 7. Ser muito corajoso. Sem dúvida, o medo tem impedido muitos servos de prosseguir em frente e alcançar o seu chamado. E Deus me levou a alguns exemplos, e eu fiquei no exemplo de Gideão, meu querido. A gente vê, e os irmãos conhecem o relato, quando o Gideão é chamado para a batalha, a gente vê que a primeira coisa que ele fala: Senhor, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, eu sou o mais pobre da minha família. Mas aí a gente vai ver que Deus, Ele consegue preparar para Gideão 32 mil soldados, não é verdade? Só que quando Deus vê aquilo, e Ele conhece o coração do homem, porque ir para a guerra com 32 mil soldados, quantos habitantes tem aqui, irmão? Acho que é 2 Vila Valério, não é isso? Mais ou menos. 32 mil soldados, e ele olha para o coração, eu creio que vê, peraí, Josué chega lá na frente, vai falar que venceu por causa dos 32, e Deus começa a retirar, e Deus reduz aqueles homens, e chega a reduzir eles para quanto? Para 300, irmão, são menos 31.700 homens. Imagina, Deus te chama para a batalha, e você está com 32 mil homens, daqui a pouco Ele retira 31.700, e você só tem 300, bate ou não bate o medo? Acredito que bateu um medo lá em Gideão, e bateria também um medo em nós. Mas Deus pede para ele, irmãos, e Deus vê que ele realmente está meio receoso de ir para a batalha, e Deus vai pedir para que ele e mais o servo dele, Purá, vão até um acampamento inimigo. E a chegar naquele acampamento, ele vai ouvir algo extraordinário. Mas, irmão, eu parei para pensar. Com 32 mil, tudo bem, ele ia. Mas com 300, ele estava bem ainda, né? Mas Deus manda ele e mais um. E ele vai até aquele acampamento. Vamos ver a história aí, para a gente entender? Juízes 7, do 9 ao 15. Vamos junto, irmão? E sucedeu. Mudou já. Volta. Sucedeu. Vamos de novo?
Amém, meu querido? Ele estava com medo de descer com 300, mas ele aceita ir no acampamento, ele mais um. Você vê onde Deus pode te levar, meu querido? E a gente vê que Deus levou ele lá protegido. Ele ouviu um sonho e ele entendeu. O que você precisa de Deus para perder o seu medo hoje? Fale com Ele. E nós vamos ver alguns sintomas de medo. Alguns sintomas são: a pessoa se sente pequena, como eu falei, Gideão, ele se sentia pequeno. Eu sou o menor. Muitas das vezes você se sente incapaz, desqualificado ou desqualificada, desacreditada naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez você não tenha confiança naquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez simplesmente você tenha fugido da responsabilidade daquilo que Deus te chamou. E o que fazer, meu querido, para vencer esse medo? Primeiro, você tem que acreditar em você. Acreditar em você, porque Deus, ele pode te usar. Crer que Deus nunca vai te desamparar. Tomar posse da autoridade que Cristo nos concede, irmão. Deus nos deu uma autoridade aqui, meu querido, que muitas das vezes a gente não percebe. Olha o que Lucas 10:19 vai dizer: eu lhe dei autoridade para pisar em cobra e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará dano, porque eu e você temos uma marca da promessa. Temos a marca da promessa, meu querido. O inimigo, quando olhar para a nossa vida, ele tem que tremer, não pela nossa vida, mas pelo aquilo que está dentro de nós, porque maior é o que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Esse medo tem que acabar, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. E a gente vai ver que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, eu vi esse texto aqui e Deus me levou a entender algo muito interessante. Lá em Mateus 22, de 1 a 14, irmão, se quiser a Bíblia, mas a gente não vai ler ali, eu vou ler com os irmãos. Esse texto, ele me chamou muita atenção, porque eu vi ele numa uma outra visão, mas Deus me levou para uma visão muito interessante. Olha o que diz a partir do versículo 1 de Mateus 22. Então Jesus, tomando a palavra, tomou-lhe a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. A gente vai ver que Deus, ele está convidando alguém aqui. Deus depois enviou os outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Olha o 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Deus estava convidando para participar daquele banquete. E a gente vai ver que alguns aqui, ao ser convidados, eles foram para o campo e outro para os seus negócios. Quantas vezes a gente deixa de exercer o chamado do Senhor e a gente vai fazer as nossas coisas. O 6, e outros, apoderando-se do servo, trajaram e mataram, e o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 8, então diz ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída do caminho, irmão, quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai ver no relato desse texto que as saídas do caminho, ou seja, aqueles que estavam convidando, chamaram aqueles que estavam no caminho, mas eles não obedeceram e não quiseram ir, quiseram fazer outras coisas, não quiseram participar daquele banquete com o Senhor.
E a gente vai ver no relato desse versículo que vai dizer que saiu do caminho, ou seja, está indo buscar quem não estava sendo realmente chamado pelo Senhor. E convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Eu não acredito que Deus gostaria que pessoas mais participassem daquele banquete. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. Olha só, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. Tinha ali alguém que não fazia parte, que não era para estar naquele lugar. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é o chamado que Deus tem para você, meu querido? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu tinha já separado algo no meu celular para depois estar estudando. E tempo atrás eu passei por um podcast ali, uma pessoa que serve a Deus estava ali, né, sendo entrevistada ali por uma pessoa. E em determinado momento, essa pessoa que estava ali sendo entrevistada, ela falou com aquela pessoa que estava entrevistando ela. Certa feita eu parei e comecei a questionar a Deus: Deus, limpa o seu altar, limpa o seu altar, limpa o seu altar. E essa pessoa, ela falava que começava a questionar a Deus, pedindo para Deus limpar o altar. Sabe qual foi a resposta que ela recebeu de Deus, meu querido? Como que eu vou limpar o altar se você que está limpo não quer estar lá? Acabamos de ver um texto, irmão, onde Deus estava convidando aqueles que estavam sendo escolhidos por Ele, e muitos deles não queriam estar lá. E aqueles servos, eles foram procurando qualquer um e colocou naquele lugar pessoas que não eram para estar lá. E aquela pessoa começou a questionar Deus: limpa, limpa. E Deus falou: como é que eu vou limpar se você que está limpo não quer estar lá? Qual é o teu chamado, meu querido? Qual é o teu chamado, meu irmão? Às vezes a gente questiona, como eu falei: o Jonas é o fujão. E nós? De que nós estamos fugindo, meu querido? O que Deus tem preparado para você e tem te chamado e você tem fugido. Não fuja do seu chamado. Amém? Deus permite muitas das vezes isso. Muitas das vezes Deus permite que pessoas que não realmente estão chamadas por Ele, porque muitos de nós que verdadeiramente somos chamados, não temos cumprido com o nosso chamado. Mas da mesma forma que Deus agiu através de Moisés e Josué, Ele quer agir na minha e na sua vida. Amém? A mesma forma, as mesmas promessas Ele tem para essa igreja, meu querido. Assim, tudo o que precisamos é tomar posse das atitudes acima, como a gente acabou de ver, e crer que Deus vai usar a cada um de nós poderosamente. Você crê nisso, meu querido? Não fuja do seu chamado. Gostaria de chamar a equipe de louvor nesse momento. Nós vamos cantar mais uma vez esse hino que fala sobre chamado. Eu não sei você que está aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Mas Jesus, Ele está de braços abertos para te receber, porque esse foi o principal chamado de Deus para a vida de cada um aqui na terra. Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Se você ainda não fez isso, você possa fazer isso essa noite.
E se você ainda tem dificuldade de cumprir o chamado de Deus na sua vida, que você possa fazer isso essa noite. Nós vamos cantar essa canção. Se você sentiu o desejo no seu coração, seja de entregar a sua vida, ou se você está afastado do caminho do Senhor, ou se você entendeu o chamado e quer realmente entregar no altar do Senhor, você possa vir aqui nessa noite, porque da mesma forma que Ele foi com Moisés e Josué, Ele vai cumprir o chamado na sua vida. Não deixe mais de receber o chamado de Deus na sua vida nessa noite. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de Amém. Glória a Deus. Irmão, Yasmin está aqui entregando a vida para Jesus. Você pode aplaudir a ele? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas para vir aqui. Irmão, chega de se esconder, irmãos. Nós estamos no fim dos tempos. O que Deus chamou para fazer, Ele está garantindo, meu querido. A Yara está entregando a vida para Jesus, meu querido. Você pode aplaudir Ele mais uma vez, porque toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Igreja, não deixe de concluir o seu chamado. Eu vejo daqui muitas pessoas potentes na mão do Senhor, mas não têm levantado desse banco para fazer o que Deus chamou para fazer. Nós só vamos conseguir conquistar Vila Valério para Jesus quando nós nos posicionarmos, irmãos.
irmãos, pense muito nisso. Deus te chamou para uma grande obra nesse lugar. Não deixe e não fuja do seu chamado. Pastor Alceni, gostaria que você orasse pelas vidas aqui. Deus abençoe, tá? Senhor nosso Deus, nós nos alegramos diante do Senhor, Pai amado, porque a Tua palavra veio de encontro a nossas vidas nessa noite, nos mostrando, Pai amado, o caminho real, o caminho, Senhor Deus, que o Senhor quer que cada um de nós, Pai amado, caminhe aqui nessa terra. Agora nós estamos colocando no Teu altar essas vidas que estão entregando sua vida ao Senhor nessa noite. Ó Pai, que a Tua misericórdia e graça abunde o coração delas, para que elas possam perseverar, Pai, para que elas possam caminhar com o Senhor daqui para frente. Também colocamos diante do Senhor a vida da Marli, Pai amado, que está aqui buscando um renovo na sua vida. Ó Deus, tome ela em suas mãos. Ó Deus, que tudo que ela colocou diante do Senhor aconteça na vida dela a partir dessa noite, Pai. Use misericórdia com cada um de nós, porque precisamos a cada dia viver, Pai amado, segundo a Tua vontade. E muitas vezes, Pai amado, nós não conseguimos. Perdoe, Senhor Deus, e cure o Teu povo nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Na, 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 na. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, pulo, pulo,
vou na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Glória a